Alright, ladies and gentlemen, welcome to the main event. Vamos estudar um pouquinho de informação dos Estados Unidos. Vamos lá então, galera. Fiz aqui um modelo de slide diferenciado, tá? Quero que vocês me deem feedback do que vocês acham desse tipo de apresentação. Geralmente eu coloco bastante conteúdo textual, né? Bastante conteúdo de texto, né? Dessa vez eu foquei mais em imagens e infográficos pra gente ver como é que fica, né? Na verdade, infográfico não, mas naqueles conteúdos personalizáveis, né? Vamos ver. Me diz aí o que tu achou no fim da aula, beleza? O que vai acontecer aqui? Os Estados Unidos finalmente são uma nação independente, centralizada, né? Em 1787 aconteceria aí, né, a redação da Constituição Americana por Thomas Jefferson. Lembrando que em 1786, após a incrível Revolução Americana, a gente tem a independência dos Estados Unidos, né? Finalmente nós conseguimos nos libertar das amarras, né, em relação à Inglaterra. E aí a gente vai ter o nosso querido e majestoso presidente George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que vai ficar um bom tempo no poder, né? Muito tempo, por sinal, né? Eu acho que eles gostaram de George Washington. Ah, vai ficando aí, meu querido. Vai, fica aí bastante, é nóis. Vamos lá, vamos estudar aí a expansão dos Estados Unidos, agora um país independente, centralizado e com constituição, né? O que vai acontecer, né? Primeiramente, eu quero que vocês entendam a herança cultural e colonial e social e territorial dos Estados Unidos, tá? Para você entender qualquer coisa relacionada à história dos Estados Unidos, você tem que entender um conceito básico, né? Os Estados Unidos são, né? Os Estados Unidos é um país, né, muito, mas muito diferenciado em relação à origem, né? A como funciona. É um país segregado por definição e desde a sua colonização. A gente vai ter dois tipos diferentes de colonização desde o seu princípio. E isso vai repercutir na sociedade, na economia, na política e em todas as questões aí, né, desses estados, né? Até hoje, se tu for reparar em determinadas políticas, tu pode fazer um determinado paralelo com a história colonial dos Estados Unidos, beleza? A herança colonial, ela é díspare. O que isso quer dizer? Que nós temos diferenças entre, né, territórios ao norte e territórios ao sul, né, demarcados por essa linha horizontal. Né? Na verdade é quase uma diagonal aqui, mas enfim, vamos lá. Né? Aqui não é geometria, é história. O que vai acontecer? Nós vamos ter colônias de povoamento e colônias de exploração. Num primeiro momento, né, a gente só tem o que está desta linha mais na diagonal, quase que vertical, para a direita. Tudo isso daqui vai vir só ao longo da aula. Num primeiro momento, os Estados Unidos são só esses territórios aqui, tá? Só os territórios à direita dessa linha, beleza? Nós vamos ter as colônias ao norte, que são colônias, tá? Que possuem um trabalho livre e assalariado, possuem um desenvolvimento industrial e urbano e possuem, tá, um protecionismo alfandegário. Então, todo o contexto de uma colônia de povoamento é um contexto de desenvolvimento, é um contexto de manufatura, é um contexto de trabalho livre de iniciativa, tá? Já o contexto de uma colônia de exploração é diferente, né? A gente vai ter aí os plantations de monocultura, né? A gente vai ter aí, né, o agro, né? O agro até que agro é pop, é mais ou menos, né? É mais ou menos. A gente vai ter aí a agroexportação, tá? Aqui no sul, né? Onde a gente vai ter o livre comércio, a gente não tem uma política alfandegária, um protecionismo alfandegário, aqui a gente tem o livre cambista, tá? Por quê? Porque uma coisa interessante, né, dessa questão de livre cambista e protecionismo alfandegário. Quando você vende, né, produtos primários, ser livre-cambista nessa época é uma boa opção para você, porque aí o seu produto vai ficar cada vez mais baixo, né? E aí no mercado internacional você vai vender muito. As outras nações vão escolher o seu produto em detrimento dos outros. Agora, se você vende, né, manufaturados, poucos países no mundo produzem manufaturados. Você tem um produto pioneiro, você vai taxar muito os produtos exteriores e você vai, né, vender muito ainda assim o seu, né? E você vai aí ter destaque de uma maneira ou de outra. Por isso a gente tem um determinado protecionismo alfandegário.
Os nossos queridos sulistas não podem fazer protecionismo alfandegário, taxar produtos externos, porque senão os deles vão ser taxados também e eles não vão vender cacau, não vão vender fumo, não vão vender os produtos primários que eles produzem. Beleza? Só para esclarecer aí essa situação de livre cambista e protecionismo alfandegário. Além disso, nós vamos também ter o trabalho escravo aqui no Sul. Então, a escravidão ela vai ser majoritariamente no Sul nesse primeiro momento. Beleza? A gente vai ter aí economia e políticas inversas, né? A gente já viu que tem muitas diferenças, né? Essas siglas, elas mostram bem isso. A gente já viu que nas outras aulas, né? A gente viu a negligência salutar. O que foi essa negligência salutar? A Inglaterra, né? Meio que negando, né? Meio que cagando para as colônias do norte, né? Deixando ali, se vira aí. E isso vai se virar contra a Inglaterra, porque são as colônias do norte que vão se rebelar cada vez mais e vão aí ser as pioneiras na independência que vai acontecer em 1776, após, né? Aqueles abusos de impostos, né? Após, né, a Constituição de 1787, redigida por Thomas Jefferson, nós vamos ter aí o federalismo, né? O que o federalismo diz? Colônias do Sul, vocês que são livre-cambistas, vocês que são agroexportadoras, vocês que trabalham, né, de maneira escrava, né, vocês possuem a escravidão, vocês podem continuar fazendo o que vocês fazem, tá de boa, faz aí, né, tamo junto. Lutem a favor da independência conosco, as colônias do norte, e nós deixaremos vocês manterem as características políticas e sociais que vocês têm. Aí as colônias do sul falaram, é nóis, valeu, então vamos lá, vamos expulsar esses ingleses. E ficou nessa. Quem é do sul pode fazer o que quiser, né, da sua maneira, pode usar a escravidão, pode, né, ser livre-cambista, faz aí, vai, fica de boa. Então o que é esse federalismo? Cada estado vai definir as suas políticas sociais e econômicas, tá? Então, isso marca muito a história dos Estados Unidos e isso vai ser um problema, né? Daqui para frente vocês já vão entender por quê. A gente vai ter aí, né, depois do longo período da presidência do George Washington, né, e depois de alguns outros presidentes menos relevantes para o nosso estudo, menos focalizado, o James Monroe, tá? O James Monroe, que vai ser presidente dos Estados Unidos de 1817 a 1825, ele tinha uma política interessante, né? O James Monroe, ele falava o seguinte, a América é dos americanos, tá? O James Monroe, né, nessa doutrina Monroe, basicamente ele falava que, né, não deveria ter a influência externa sobre a América, né? Na verdade, essa frase poderia ser traduzida para a América dos estadunidenses, né? Porque, na verdade, ele queria fazer o imperialismo aqui na América e não queria que a Europa, né, dominasse esse imperialismo. O James Monroe, ele vai, né, durante o governo do James Monroe, a gente vai ter a corrida do ouro, tá? A gente vai ter aí, né, a descoberta do ouro aqui mais a oeste, tá? E a gente vai ter uma determinada pergunta a ser feita. Os estados que estão sendo anexados via compra, diplomacia e guerra, eles vão seguir o modelo nortista de protecionismo alfandegário, desenvolvimento industrial e urbano e trabalho livre assalariado, ou eles vão seguir o modelo sulista de livre câmbio, né, câmbio livre, né, livre cambista, agroexportador e trabalho escravo? Qual vai ser a medida adotada pelo Estado anexado? O James Monroe vai... deixa comigo, essa eu mato no peito, meu querido, joga aí a bola que é nóis. Eu meto pra dentro do gol. E aí o James Monroe vai falar o seguinte... Quem estiver ao sul, adotará o modelo do sul. Quem estiver ao norte, adotará o modelo do norte. É muito fácil, é muito simples, né? E aí, no Compromisso de Missouri de 1820, ele define o paralelo 3330, né? O que é o paralelo 3330? Essa linha que eu tentei reproduzir, mas que não ficou muito legal, né? Mas daí vocês descontam, né? Vocês dão um desconto pra mim, né? E o paralelo 3330, ele definia assim, quem é do sul vai seguir o modelo do sul, quem é do norte vai seguir o modelo do norte. Ele conseguiu agradar todo mundo, conseguiu empurrar o problema mais uma vez com a barriga, né? Esse problema, só que, né, ia dar problema, né, mais pra frente, né, inclusive é isso que vai gerar a Guerra de Secessão, que é um assunto das próximas aulas. Beleza, meus queridos, né? Foi fácil pro James Monroe, nessa época, tomar essa atitude. Por quê? Porque a gente tinha poucos territórios, tá? Mais aqui a leste, tá? Aqui, mais ou menos onde eu tô passando meu mouse, mais ali a leste que a gente tinha os territórios, não eram tantos territórios, então ele, vai anexando aí, segue o modelo que tu quiser e é nóis, né? Então James Monroe, ele tentou ser pragmático, só que isso traria consequências graves, né, para os Estados Unidos, como uma guerra muito sangrenta que foi a Guerra de Secessão. Beleza?
Vai para a próxima aula, então, que a gente vai ver como que os Estados Unidos se expandiram. E eu te espero lá.